trade do dia 2 de maio nos francos suíços aqui, USD CHF. Esse trade foi um gain. Em RR não parece grande coisa, porque deu só 4,34, eu tinha tido 5,02 em um aqui, mas foi o que até 7,33 aqui. Só que em deslocamento de pips foi o maior que eu tive em lucro líquido. Dá para ver que todos os outros pagaram menos, né? Como meus lotes são pequenos, né? Com lote maior aqui, ó, eu tive lucro menor, né? Aqui e aqui com o mesmo lote. Então, e segundo a nova estratégia, né? Uma venda no. Vamos ver todo o contexto, então. O mensal. O mensal dos francos suíços está bem enrolado, né? Nesse range aqui desde 2011, né? Eu marquei toda essa última leg, mas dá para ver que ele está preso aqui no meio, né? No semanal, a gente vê que. Cadê o semanal? Temos essa grande. Tivemos esse rompimento aqui, aqui rompemos para baixo. Então, estamos bearish, né? Temos essa descida toda e tocamos numa zona aqui do M15. Tocamos uma vez, deu uma micro reação e mitigamos mais fundo, né? Então, tudo indica que não vai segurar, né? Pelo mensal, deve ir mais abaixo, né? No diário, então. Tá, isso aqui é um dia depois. Foi dia 2 de maio, né? Eu tenho que tirar aqui. No diário, então, rompemos estrutura e estávamos bearish, né? Tocamos aqui nessa região do semanal, né? Dá para ver. Fizemos uma reação, mas foi uma reação muito pequena que não chegou a romper isso aqui, né? Então, mitigamos um pouquinho mais a fundo, foi meramente um sweep e já começamos o fluxo para cima, né? E mitigamos essa região aqui assim, que não rompeu nada, eu não marquei. No 4 horas, no dia anterior, eu já tinha notado. Deixa eu tirar um pouco aqui. No dia anterior à noite, eu notei o seguinte. Marquei toda a estrutura, né? Eu marquei pela primeira vez, né? Refinei aquela zona. Tava meio confuso essas zonas, eu botei no H1 para ver mais no detalhe, que no H4 parece que já está mitigada, mas se a gente vê no H1 não foi aqui, ó. Por exemplo, essa aqui, ó, tem essa parte sem mitigar e lá em cima também, né? Então, e aqui seria ali mesmo, acho. Tá, as três refinadas aqui no H1, né? Que todas parecem mitigadas no H4, mas no H1 não estão. Tá. Então, nós tínhamos liquidez aqui, a gente rompemos a estrutura para baixo, eu marquei aqui toda a estrutura, falhamos em romper aqui, então o que eu pensei? Onde está a liquidez, né? Tá, aqui já tinha liquidez que foi sacado, mas ele voltou aqui e não tinha feito nada, não tinha voltado ainda, como é que se diz, no equilíbrio, né? Estava muito atrás. Então, ele gerou toda essa liquidez, eu estava pensando, se ele sacar essa liquidez e voltar aqui no equilíbrio, pode dar um short legal, né? E daí, na manhã seguinte, quando eu cheguei, botei um alarme aqui em cima, né? Em cima desses topinhos aqui, acho que em algum lugar aqui. No dia seguinte, então, o preço estava por aqui, né? 6 da manhã. Daí eu fui para o M15, né? Deixa eu botar aqui os comentários. Hum, tá, sem comentários. Eu fui para o M15, né? No M15, então, 8 da manhã, que era que eu cheguei no gráfico. Tá. Ali pelas 8 e pouca da manhã, eu vi aqui, opa, fechou abaixo aqui.
rompemos o fluxo. Talvez pudesse ter considerado até aqui, né? Que foi o último pullback, né? Mas mesmo considerando aqui, já teria, né? Então, a primeira vela engolfada seria aqui, né? Poderia ter botado aqui o meu order block, né? Só que eu resolvi, essa vela aqui, a vela impulsiva que deixou em balance, ela envolveu essas três, né? E então eu tenho no meu antigo plano que eu marquei todas as velas engolfadas pela vela impulsiva, todas as velas opostas, né? Essa aqui não conta porque já... Senão eu ia ter que engolfar até aqui, nem não dá, né? Então, engolfando aqui a entrada, para garantir, né? Eu prefiro pegar RR menos, prefiro menos RR do que perder o trade, né? Que muitas vezes ele mitiga só esse range, né? Tá. E cobrindo o topo, né? Mas vamos deixar aqui o order block, porque eu sei que vai acontecer. Então eu botei a ordem lá, né? Como alvos, então, eu coloquei o primeiro, teoricamente, porque 0.01 lotes não tem como tu botar dois, né? Teoricamente, meu primeiro alvo seria essa zona aqui, a primeira zona de H4, fecharia 80% do volume aqui, e fecharia o restante aqui no extremo, né? Então, no 15 minutos, o preço foi lá, buscou minha ordem. Eu poderia simplesmente ter selecionado a vela aqui engolfada, teria dado certo. Ó. Em vez, digamos, o alvo final, em vez de 10, retorno de 10, seria retorno 20, quase o dobro, né? Mas eu prefiro assim. Deu bem menos que isso, né? Mas deu excelente, né? Ok. Então, tocou ali, buscou e derreteu com tudo. Como eu não posso realizar parciais, eu não fechei imediatamente essa ordem. Mas quando chegou aqui, ó, eu comecei a acompanhar no M1 para ver se o fluxo invertia aqui. E eu fui, como eu não podia fazer parcial, e eu fui descendo o stop aqui no M1, né? Provavelmente o stop fechou perto das 15 horas, que eu acho que provavelmente eu cobri aqui, porque em algum lugar por aqui eu acabei fechando ela, porque estava enrolado e eu não queria que devolvesse quando chegasse. Igual eu ia fechar antes do dia, por causa das spreading hours, eu tinha medo que o próprio, só o spread, que dá para ver aqui, né? O spread foi para baixo, mas a flutuação, né? Eu tinha medo que me liquidasse. Então, em algum lugar por aqui eu fechei a ordem, né? Mas, teoricamente, o que eu deveria ter feito, fechei parcial aqui, poderia botar o stop aqui no último fundo, né? Aqui assim. Quando rompesse com o corpo aqui no dia seguinte. Ok, rompeu com o corpo, eu poderia ter botado o stop aqui, né? No M15, de boa. Tá. No dia seguinte, há 3 notícias, né? Provavelmente, se eu tivesse no trailer stop, eu botaria meu stop aqui mesmo, por causa da notícia e tudo. Mas o certo era botar lá em cima, que aqui não foi bem um rompimento de estrutura, foi só um pavio para cima, né? Quer sair, Pet? Eu peguei um outro trade aqui que depois eu vou falar. Esse foi no dia seguinte. Então, aqui teve uma notícia, teria me liquidado. Eu teria que proteger muito isso aqui, né? Claro, se fosse só 20%, eu botaria lá para garantir a notícia e deu, né? E dá para ver que o alvo foi batido bem no FOMC, no FOMC, né? Só que eu teria que fechar alguns minutos antes a ordem. Então, fecharia aqui, né? Por causa de... Vamos dizer que eu fechasse aqui 15 minutos antes. Teria rendido 10 para 1 clássico, né? Provavelmente eu fecharia no 10 para 1 para garantir, né? Alguns minutos antes. Mas dá para ver que, digamos assim, foi um trade bem sucedido, né? Questão de... como é que se diz? De volume, que eu estou operando um volume bem pequeno até pegar confiança na técnica. Não foi aquilo que a gente esperava, né? Mas, como é que se diz? Não foi... não consegui fazer a parcial, deixar até o alvo. E daí eu pensei, eu não vou devolver tudo também, né?
Mas, ó, dá para ver que foi e foi embora, né? No H4 aqui, no M15 acho que ele deu uma pivoteada, né? E foi embora. Então, é esse o trade, esse aqui. Que eu poderia ter feito diferente aqui. Exatamente. No M15 poderia ter selecionado a vela engolfada, cobrindo o lado, era bom cobrir de qualquer jeito. Parcial na primeira zona de H4, até porque já teria dado 5 para 1, né? Mesmo com esse meu stop gigante. 4,5, né? Poderia até ter fechado no 5 para 1 a parcial, também daria, né? Mas o melhor era aqui, né? Talvez aqui olhando no M15, botar aqui assim, legal, né? Isso aí. E o stop ir descendo, mas aqui deixar meio aqui, né? Por causa das notícias, né? Rompeu aqui, botava nesse pavio. Rompeu aqui, botaria aqui e acabava sendo saído aqui no FOMS. Quer dizer, até fechado antes, né? Era o mais indicado. Mas foi, acredito que o trade mais bem sucedido da semana e eu gostei bastante dele. Então, financeiramente, antes não esqueça, deu aqui 5,71, né? Slipped de 5, né? E é isso.